Bem-vindos, irmãos e irmãs em Oxalá, a mais um programa Papo de Terreiro. Esse quem está vos falando é Michel Oliscoves, médium umbandista, falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Me encontro na presença dos meus amigos Miller Augusto, Inocêncio Xisto Júnior e do sacerdote de Umbanda Sagrada Ramon Tubai Muliterno. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Michel. Bom dia, Ramon. Bom dia, Miller. Aqui quem fala é o Xisto Júnior, da cidade de Campo Grande. É, como sempre, um enorme prazer estar na presença de vocês. Bom dia a todos. Aqui quem fala, bom dia Xisto, bom dia Michel, bom dia, bom dia a todos. E é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouco mais sobre as coisas de Deus nesse domingo maravilhoso. Bom dia, Ramon. Bom dia, Xisto. Bom dia, Michel. Aqui quem fala é Miller. Hoje eu estou falando da cidade de Sapucaí-Mirim, aqui no interior de Minas Gerais. E é uma satisfação gravar mais um programa aqui com vocês. Bom, o tema de hoje é um tema sobre a Carta Magna da Umbanda. Primeiramente, assim, aqui eu queria agradecer. A indicação desse tema foi de um irmão de fé. Foi um colega meu lá da minha casa de Umbanda lá que sugeriu. Ele fez a indicação do tema, comentou e me apresentou. Eu confesso que eu não conhecia, o nome dele é Eduardo, eu não conhecia a carta, na verdade eu nunca nem tinha ouvido falar dessa carta. E quando ele me apresentou, eu fui atrás, gostei da ideia, do propósito, né? E aí eu propus, eu vi que esse assunto ele estava gerando uma certa polêmica, porque tem alguns pontos aí que às vezes dá um sentido duplo, entre outras coisas que a gente vai acabar passando por aqui. Aí eu sugeri aqui, por indicação dele, que esse fosse um tema aí do nosso programa. Eu vou, eu vou resumir aqui de uma maneira mais sucinta aqui e vou colocar alguma conclusão. Aí depois a gente pode passar alguns tópicos, aí os irmãos vão poder comentar. Tem muita coisa legal aqui que hoje eu acredito que o programa vai ser bem interessante. Bom, a princípio, o propósito dessa carta era gerar, de uma certa forma, uma padronização, né, ou uma frente, aí, uma linha de trabalho para que a Umbanda se tornasse, de fato, uma religião aceita aí pela sociedade. Então, pelo menos isso foi o que, a princípio, ficou claro para mim. Né? O que, na verdade, foi essa carta? Né? É um item que tem, hoje aqui, ele está composto por 14 tópicos, onde ele traz alguns conceitos ideológicos, outros conceitos comportamentais, do que iria, de uma certa forma, compor uma casa de Umbanda, né? Um grupo umbandista. É claro que isso aqui não é uma regra. Ele também, em nenhum momento, essa carta deixa explícito que se você não atende esses requisitos, exceto alguns aqui, depois a gente vai passar, você não é um bandista de fato. Mas existem pontos aqui que são bem cruciais e, de uma certa forma, que eu também não discordo, para poder comentar. É muito legal, assim, eu espero que vocês gostem da ideia. O que eu enxergo disso é que, uma vez que essa carta foi realmente feita e oficializada, a nossa religião ela passou a se enquadrar em dois princípios aí. O primeiro, que ela passa a se tornar pública e, de uma certa forma, existe um mínimo comum entre o conceito umbandista, né? Isso dá cunho para que, caso alguém tenha uma percepção negativa ou queira, de uma certa forma, denegrir a imagem da Umbanda, existe um documento realmente válido que diga, olha, isso não é verdade. Para que você use a palavra Umbanda como sendo uma referência de uma coisa ou de outra, você precisa primeiro entender que existe um documento que nega tudo isso que você está dizendo. Então tem muita gente que fala, a Umbanda é do demônio, a Umbanda é isso, a Umbanda é aquilo. Então, de uma certa forma, isso mostra que se existem pessoas que acreditam que isso é Umbanda, elas estão equivocadas. Isso é bom para aqueles que realmente
estão de fato dentro de um grupo umbandista. E tem um outro cunho que é, a partir do momento que você monta um grupo de pessoas que atua em um determinado contexto e oficializa isso e documenta, você cria uma instituição. Assim como aconteceu com todas as outras religiões que já estão aí difundidas, seja a religião católica, a religião protestante, né, existe, caminhando ao lado da religião em si, uma instituição, né? Então, isso sugere a criação de uma instituição que vá controlar, administrar, gerenciar e etc., né? E sugerir coisas, melhorias, padronizações para que isso siga, né? Eu acho que assim, isso é claro, isso ficou evidente para todas as pessoas que tiveram acesso à carta, mas justamente foi o ponto de polêmica, porque a Umbanda ela tem por característica própria no sentido que ela não tem um padrão, ela segue uma vertente, mas não segue um padrão. Existem N tipos de Umbanda, N tipos de casa, né? Mas é justamente isso que a gente quer, pelo menos a ideia é passar pelos itens e mostrar que em nenhum momento a carta nega isso. Ela sugere algumas coisas, mas ela não obriga a nada. Então, bom, esse é meu ponto de vista. Eu vou abrir aqui, os irmãos quiserem complementar, ideal que a gente passe. São poucos pontos, acho que dá para a gente passar por todos e discutir um pouquinho em cima de cada um. Bom, então vamos lá. Primeiro item, Carta Magna de Umbanda. A Umbanda é uma religião espiritualista de doutrina afro-indígena euro-brasileira. Para quem é umbandista, isso é tranquilo, correto? Perfeito. Perfeito. Nós temos origem afro, oriunda dos negros que vieram da África, indígena, que era o povo que já habitava nessa terra, euro, que é a origem europeia, né, que vem a fé católica, a fé protestante, entre outros, sincretismo e tudo mais com santos, e o brasileiro, que é a mistura disso tudo, né, do afro, do indígena e do europeu. Eles se misturaram e gerou uma outra classe que é a brasileira. Isso. Michel, o item 7, inclusive, se você acessar essa carta, o primeiro item da carta e o sétimo item são extremamente redundantes. Eles falam a mesma coisa. O primeiro item ele diz que a Umbanda é afro-indígena e euro-brasileira, e no sétimo ele fala: Umbanda é uma religião sincretizada de fruto cultura religiosa de 3 segmentos: branco, o do elemento europeu, colonizador, negro, escravizado, exatamente o que a gente falou. Na África, etc. Mas no item 7, tá? Ele diz aqui, a ideia do item 7 é, portanto, não admite qualquer forma de preconceito, discriminação ou intolerância. Apesar de repetir o item 1, a ideia do item 7 é dizer que ele não admite qualquer forma de preconceito. Isso aqui é interessante, eu até tinha separado esse item aqui, porque o próprio umbandista é intolerante. Por exemplo, se o camarada pratica Umbanda ou Molocô, ele critica quem pratica Umbanda esotérica. O praticante de Umbanda esotérica diz que é melhor, que a Umbanda que pratica é melhor do que a Umbanda popular. O cara que pratica Umbanda popular reclama porque no meu terreiro vem 500 pessoas por semana e no terreiro de Umbanda esotérica vai meia dúzia de gato pingado por semana. E ali o cara pratica Umbanda pura e eu pratico uma Umbanda popular, a minha Umbanda não é pura, a minha Umbanda não é isso. Então, acho que antes do umbandista querer combater o preconceito que vem de outras instituições religiosas para nós, o umbandista tem que parar de ser preconceituoso com o irmão do lado. Verdade. Fato. Inclusive foi o tema do programa anterior. Eu convido, se você ainda não teve a oportunidade de ouvir o nosso programa, a gente falou sobre preconceito e bateu forte nessa tecla aí. É um tema bem, bem importante. Hein, Miller, outro tema que eu queria debater aqui com todo mundo é o item 6. A Umbanda considera a natureza com tudo que ela encerra como a obra máxima do Criador, sendo o altar de Deus, lugar onde se pode com ele conversar, porquanto preservar a natureza é obrigação de fé de cada umbandista. Ele está falando aqui em preservar a natureza. O umbandista em si, ele não é uma pessoa que ele não preserva a natureza. A maioria de nós preserva a natureza. O meu questionamento é o seguinte: por que em pleno 2016 ainda são feitas entregas em pontos de força da natureza? Por que nós vamos em cachoeiras, encontramos alguidares, encontramos um monte de coisa,
se a Umbanda é uma religião que ela prima por preservar a natureza, por que um umbandista ainda suja a natureza? Eu gostaria que o Ramon e o Xisto falassem a respeito disso. Porque é preso no atavismo do passado, né? A Carta Magna de Umbanda, ela, lógico que ela também não vai querer ensinar ninguém a como tocar os seus terreiros. Mas isso aí que você está falando, isso aí é primazia do dirigente da casa. Eu acho o seguinte, a minha opinião é clara. Eu, quando faço entrega na natureza, eu entrego fruta, eu entrego flores, eu entrego líquidos. Eu não entrego metal, eu não entrego vidro, eu não entrego sebo de vela. E isso é fato. Michel faz parte da casa lá conosco, faz parte da diretoria da casa, e ele sabe que na nossa casa não existe isso. Na nossa casa, o que você põe na natureza é o que ela recompõe, o que ela decompõe, desculpa. Então, eu acho que você que é dirigente aí, tá ouvindo, né? Exu não vai na encruzilhada comer farofa. Tá me entendendo? Caboclo, preto velho. Preto velho não vai no Cruzeiro das Almas recolher oferenda de ninguém, não é lixeiro. Né? O caboclo também não vai lá no meio da mata, não pegar a tua oferenda, não. Se no momento em que você está depositando a tua oferenda, ele já está ali, ele já está fazendo uso daquela energia para te devolver em benefício. Acabou aquele momento, já não tem mais função você estar ali com aquele monte de coisa. E ainda mais deixar ali, aí vem um bicho, come um pedaço de vidro, morre. Vem um outro animal, come um copo de plástico, morre. E aí? Qual que é o benefício que você está levando para a natureza? Tá me entendendo? Sobre a Carta Magna de Umbanda, eu estava lendo a Carta Magna, eu achei maravilhosa. Eu não vejo problema nenhum. Né? Eu gosto do item 3. Né? Então, porque aqui o item 3 ele mostra o que realmente é o culto dentro da Umbanda. A Umbanda crê e cultua de forma própria os orixás africanos sincretizados dos santos católicos, guias mentores espirituais com ministros de Deus, zelam e auxiliam na realização de sua obra. Ou seja, um umbandista que lê isso aqui e se sentir ofendido, ele tá fazendo qualquer coisa, menos sendo um bandista. Porque aqui tá dizendo para ele o seguinte, que é só um relato do que a Umbanda realmente é, distribuído em tópicos. Entendeu? Eu gostei muito, achei maravilhosa a Carta Magna da Umbanda. Não tem problema nenhum com ela. Eu acho, Xisto, que o problema vem do não entendimento das coisas, né? Então você estava falando da questão da entrega. Se a pessoa realmente estuda, né, e não faz aquilo simplesmente porque é um ritual, ela entende que as coisas têm duplo etérico, e o processo que você está fazendo é um processo energético. Que envolve a parte física e que envolve a parte energética e espiritual. No momento em que você está fazendo o processo, as pessoas precisam ter uma consciência de que, como você falou, né, vocês seguem a linha de usar só as coisas que são biodegradáveis, digamos assim. Mas vamos imaginar que a gente precise trabalhar com qualquer outro elemento. A gente tem que ter a consciência que aquele elemento vai ser utilizado e trabalhado no processo, mas ele não precisa, quando se encerrar o processo, ficar ali, né? Então as pessoas têm que ter consciência, porque aí vem aquilo, não, eu não posso mexer, porque isso foi uma entrega feita. É uma entrega feita, não posso mexer. Peraí, pessoal, a gente tem que ter bom senso nas coisas, né? Mas quem que fez a entrega, né? Não foi você? Então, né? Só que a pessoa, ela enxerga mais o físico do que o espiritual. E a nossa religião, ela é espiritual, né? Ela utiliza de mecanismos físicos para atingir certas
frequências, mas não é o que está fisicamente ali que é o importante. Olha, Nas primeiros trabalhos que a gente fez de final de ano na praia, nós estávamos em quase 150 médiums e a gente foi fazer tinha um peixe, não tinha 250 peixes. Porque na realidade o ponto não é a quantidade, e sim aquilo que você está fazendo. E sim, quando você termina o teu processo, que é a mesma coisa que se eu entrasse numa igreja católica com um monte de vela, acendesse um monte de vela nas suas costas e fosse embora. Acendesse em qualquer lugar. sim. Alô? Oi, Então, Eu tô ouvindo. tá todo mundo ouvindo, Ramon. não, tudo bem. É que o grande problema é que as pessoas, elas trabalham na espiritualidade, mas não percebem que o físico é só uma das partes. E eu diria assim, no processo que a gente faz, ele é o menos importante, porque o mais importante é aquilo que você está sentindo. Então, Ontem eu estava vendo isso com uma palestra do Pai Cláudio, aí de São Paulo, lá do Pai Benedito, e ele estava falando justamente isso, Ramon. Todo mundo está acostumado a ver festa na praia, né, caboclo na mata, né? Mas aí o cara vai lá no cemitério, por exemplo, aqui em Campo Grande. Eu fui no cemitério esses dias pegar terra de cemitério para fazer uma fundamentação na nossa casa. O tanto de lixo que eu encontrei dentro do Cruzeiro das Almas, aquilo ali é um desrespeito total, entendeu? Imagem quebrada. é, é, Se uma pessoa sentar ali e começar a vender o material que está ali, ela enriquece, porque aquilo ali é uma verdadeira loja de Umbanda, né? E é triste porque você vê, por exemplo, aí vai um católico lá fazer uma visita pro ente querido dele que está enterrado ali próximo ao Cruzeiro das Almas. E ele se depara com coisas que não muito ortodoxas, vamos dizer assim. O que ele vai pensar do resto da religião? Às vezes por causa de um desavisado, toda uma comunidade religiosa é tida como marginalizada pela população, pela sociedade. E aí tem aqueles bonitos, né, que batem no peito e falam, eu não ligo porque os outros pensam. Até tacarem pedra no teu terreiro, até tacarem pedra na tua casa, até agredirem a tua sacerdotisa, a tua babalorixá, a tua mãe de santo, até agredirem você. Aí você começa a pensar, né, no que está acontecendo no mundo. Né? O que eu sabe que me deixou muito triste, agora fugindo totalmente do assunto, mas eu vou falar rapidinho. Lembra aquela menina que tomou uma pedrada na cabeça, lá do Candomblé? Sim, eu lembro. Teve gente que falou assim, mas também que sair vestida de baiana na rua? Opa, é a religião dela, ela sai como ela quiser. A gente está num país livre. País Quer laico. dizer O então Brasil é um estado que laico, isso é verdade. É a cultura dela. quer dizer então que a menina que sai de short curto para dançar funk na rua, ela tem o direito de sair de short curto. E a mesma menina, da mesma idade, né, vamos dizer assim, que sai com a sua roupa branca na rua manifestando sua religião, ela tem que tomar pedrada. Então, E é lembrando uma que inversão de valores muito grande. não necessariamente ela precisa estar expressando a religião dela. Pode ser que essa pessoa nem seja uma bandista de fato. É a cultura dela, a família Cultura dela. dela, a família Você não dela, pode julgar tá? de maneira alguma. Agora a pessoa sai de branco na rua, toma uma pedrada, aí o outro. Aí é o seguinte, agora você vai na Polícia Civil, o bandido tem audiência de conciliação com o policial que prendeu ele. Vocês estão sabendo disso agora? Ô, louco. Não Quer dizer sabia então disso que não. a gente sai na rua, a gente toma pedrada, e o bandido, que é o bandido, tem direitos humanos. E o direito dos humanos? Xisto, isso aí É, ainda são reflexos do governo socialista que o país teve. Entende? o que Que eu acho. eles deram durante. Não é o tema do assunto, eu acho até que a gente pode encerrar isso na sequência, mas eles deram Uhum. muito direito para quem não merece ter direito. E pouco O direito que para eu quem acho merece. também é que quando vem um documento dessa natureza, como é a Carta Magna da Umbanda, isso vem para dar segurança para a gente. Isso vem para mostrar para a gente que
nós não somos folhas soltas ao vento, porque qual que é a impressão que a gente tem? Que cada terreiro é um terreiro, e tá certo, cada terreiro é um terreiro, né? Só que não tem uma organização, não existem instituições, não existe uma regra, não existe algo maior por trás, e eu acho interessante, porque a carta está falando aqui, tudo que ela está falando aqui não é nada é impositivo, ou seja, não está impondo nada. Ela está só dando diretrizes. É sugestivo. É sugestiva. Né? Você quer seguir, segue. Né? Eu acho complicado, por exemplo, você levar isso para um terreiro que tem 40 anos de existência, querer implantar algo diferente lá. É complicado. Né? Mas, para um terreiro como o meu, que está abrindo agora, que tem 3 meses nem 3 meses de abertura, isso aqui é maravilhoso. Dá para a gente um dinamismo diferente. O Xisto, mas na linha do que o Ramon colocou, um pouco é o entendimento. Esse é o item, por exemplo, que você citou, né, que é o item 3, a Umbanda crê na cultura, de forma própria os orixás, sincretizado como santos católicos. Esse nas redes sociais, quando eu fui estudar sobre a carta, é um item que era bastante polêmico. Porque tem muita casa que não sincretiza os santos católicos. Mas assim, só que às vezes a pessoa ela olha meio por cima, já olha com um olho negativo, porque ela vê que muita gente está falando que a carta não é legal. Só que se ela observar com calma, ela vai ver que ela não impõe que você sincretize os santos católicos. A sua casa, se ela cultua os orixás, ponto. Né? Então, isso não desenquadra uma vertente ou outra. Então, mesmo uma linha mais... tivesse escrito assim, toda casa de Umbanda deve sincretizar. Aí é diferente. Mas aqui ela está informando que a Umbanda crê e cultua. Ou seja, perfeito, cara. E ela ainda sincretiza ou não, pelo menos ela crê e cultua. E ainda tem de forma própria. Cada casa ela tem uma forma de fazer isso. Isso, é perfeito. Mas não quer, não quer dizer, e aí começa outro ponto, né? Que nós acreditamos em vários deuses. E aí que eu acho que é o grande X da questão aqui, né? Os orixás, eles são partes de Deus, né? E aí volta na questão de que as pessoas falam muita besteira quando elas não sabem o que é, né? Infelizmente, nós vivemos numa época em que o umbandista, e eu falo isso da maioria dos umbandistas, eles vão no terreiro para saber qual é o santo deles, para saber qual que é meu orixá, para depois no outro dia ficar postando no Facebook: meu orixá é Xangô, meu orixá de frente é Xangô, o senhor da justiça, e não sei o que, e não se preocupam em conhecer a religião de dentro para fora, não se preocupam em incorporar os valores dos guias espirituais, os valores que os orixás trazem. Eu vejo muita gente que diz: eu brigo na rua por causa do meu Ogum é brigão. Seu Ogum não tem nada a ver com isso, o orixá Ogum não tem nada a ver com seus erros. Entende? Se você é filho... Você briga na rua porque você é mal educado. Se você é filho do Ogum, você tem que aprender a conviver com as energias, tanto as vibrações positivas quanto as vibrações negativas que esse orixá traz para tua encarnação. Eu vou te dizer mais uma coisa: as pessoas às vezes não entendem. Quando é colocado um orixá específico dentro de uma encarnação, é porque você precisa daquela energia, não necessariamente que você tenha aquela energia. A coisa é tão deturpada. Não, mas Ogum, então, você precisa de ordenação na tua vida. Não é que você é a ordenação. Porque quem é a característica de Deus. Agora, você precisa. Para sua evolução, para sua evolução, você precisa passar por isso. Mas o cara acha... Eu já ouvi... O Ramon, escuta essa. Eu já ouvi gente falar assim: não, hoje eu tô meio preguiçoso porque eu tô vibrando do lado negativo do Oxóssi. Meu Por Deus. isso que eu tô preguiçoso. Não, você tá preguiçoso porque você é preguiçoso. O Oxóssi não tem nada a ver com isso. O Oxóssi tá lá tirando a flecha dele, caçando homens para Deus, né? Fazendo a parte dele, cuidando do reino vegetal, né? Distribuindo conhecimento e tal. E você tá aqui falando que a sua preguiça é originária dele. Que pouca vergonha. Mas é bem isso que o Ramon tá falando, entendeu? A gente tá na reencarnação e a gente tem as coisas porque a gente precisa delas, não porque elas são nossas. É isso, é simples assim. Mas olha, eu incorporo... Sim, você naquele momento está incorporando uma entidade que tem certas características. Aproveita que você está com ela para você
introspectar essas coisas em você. Porque, Com certeza. porque senão não faz sentido. A gente veio para se desenvolver. Aí Deixa, eu deixa tenho eu que chamar a tocar, atenção pro- deixa eu tocar num Ah. outro assunto aqui da Carta Magna. Vamos Aí lá. a gente vai deixando o papo correr porque tá bom. Item 10. Cadê aqui? Sendo a Umbanda a manifestação do espírito para a prática da caridade, deverá sempre ser exercida sem remuneração, salvaguardada a sustentação financeira da organização religiosa. Isso aqui serve para um umbandista que aponta o dedo pro outro e fala: você dá curso, você vive da religião, que muitas vezes a pessoa dá curso para angariar dinheiro para manutenção da sua organização religiosa. Entende? Você tem que entender que um lugar tem aluguel para ser pago. Água, Você luz. tem água, você tem luz, você tem despesas com velas, são feitas oferendas para os orixás nos dias, né, Papel. dos orixás. Então você tem alguidar para comprar, você tem papel, você tem álcool, você tem um monte de coisa que você tem que comprar, material para defumação, carvão. É tudo pouquinho em pouquinho, mas se você pôr na ponta do lápis, o cara tá Vira um gastando aí bocão. 3, 4 mil reais por mês para tocar um terreiro de Umbanda. Aí vem o Zé Ruela, né, o João Ninguém, o verdadeiro João Ninguém, dentro da religião, que é o cara que só sabe apontar o dedo pros outros e falar mal, Não e diz: faz nada pela religião. aquele cara vive da religião. Não, aquele cara tá angariando recurso para manter o seu terreiro. Se você for conhecer a vida do cara, ele tem outro trabalho e ele ganha dinheiro que ele põe na casa dele com o trabalho dele, mas ele não tem condições, com o salário que ele ganha, de manter a casa dele e a instituição religiosa. Então, para Sabe o que manter eu a acho instituição... também, Michel? Sim, pode falar, Xisto. Eu acho que é o seguinte também. E se o cara ganha dinheiro dando curso, ele está usando do conhecimento que ele adquiriu. O X. Tá entendendo? Mas o Ele X. foi lá, Tá, tranquilo. ele foi lá, ele estudou, ele buscou, ele foi além dos outros, ele quis mais, você entendeu? É a mesma coisa que você chegar para um psicólogo e falar assim: ah, você vive da psicologia. Óbvio, Ele estudou. ele estudou, ele foi atrás, ele buscou, ele foi além dos outros, né? Ele quis aquilo. Então, falar assim: ah, por exemplo, o Alexandre Comino vive da religião. Lógico, o cara é formado em ciência da religião. Você quer que ele fez o quê? Ele é padeiro, ele ia ser. Mas eu acho que Então, esse não é exatamente o caso, viu, X? Mas não, eu, porque as pessoas falam demais e não procuram saber os motivos. Mas não é mas- o curso. Desculpa, Ramon, acabei de cortar. Pode não, falar. não. O que eu ia comentar com vocês é que assim, as pessoas elas realmente confundem um ato de caridade. Então, tem a gira na nossa casa, as pessoas estão ali para ser atendidas e orientadas. Aquele momento não pode ser cobrado, porque é nisso que as pessoas confundem. Porque você ali tá fazendo a caridade, você está trabalhando com os mentores junto com eles dentro de uma gira. Agora, você monta um curso para dar um curso, não são as mesmas coisas, mas as pessoas chegam ao ponto de falar assim: não, mas espera aí, tudo que vem de graça vai de graça. Então, você trabalhar com seus mentores e atender uma pessoa dentro da gira é um procedimento que você tem que fazer de forma gratuita. Isso que o Zélio falava. Agora, você monta um curso para que você possa passar conhecimento, é outra coisa, não é a mesma coisa. Só que as pessoas elas classificam como a mesma coisa. É a mesma coisa que, por exemplo, nas outras religiões, você tem distribuição de alimento. Para distribuir alimento, tem que entrar dinheiro, senão você não consegue comprar as coisas. Lógico. Né? Lógico. As Mas é pessoas. diferente, Ramon. É diferente porque não é um caso assim. O curso, eu não acho que não é isso que acaba incomodando muito. O que incomoda é aquela pessoa que atende na casa dela ou que na casa de Umbanda ela passa com o mentor, com a pessoa e depois chega alguém e fala: olha, você tem que pagar tanto ou o atendimento custou tanto. E isso, nesse ponto eu concordo que isso não é Umbanda. E aí tudo bem, aí todo É. mundo concorda. Mas é isso que o Ramon tá falando. O atendimento às pessoas deve ser gratuito. Isso. Agora, pô, eu tô lá na assistência, eu vejo lá o caboclo lá mexendo com ervas, falando de ervas, e eu quero aprender mais sobre aquilo.
Se eu vou atrás de uma pessoa que sabe mais do que eu, é porque ela estudou para aquilo. Isso. Aí E é um se ela curso. cobra, é um curso. É um Se ela curso. cobra, agora sim, quem vai dizer que o cara tá certo, tá errado, é a espiritualidade depois que ele desencarnar. Ó, É claro, você fez claro. isso, você deu um curso lá de ervas lá, né, que você, sei lá, ajudou 300 mil pessoas, cobrando a R$ 30 de cada um, mas você está errado, então nós vamos te cobrar disso. Ou não, então que legal, você deu um curso, cobrou R$ 30, aumentou lá a sua instituição, ajudou as pessoas, fez as pessoas terem mais conhecimento, e a sua instituição foi além das outras, parabéns. Mas é muito relativo, porque É assim, relativo. se a pessoa está precisando e você não vai cobrar. A pessoa está lá, está precisando de uma indicação, de um tratamento, de um Você E material. às vezes a pessoa É, não tem, né? A exatamente, pessoa não não tem, tem. né? O que eu, Agora, a pessoa está querendo buscar algo a mais e ela não necessita daquilo. E eu, sim, eu tenho uma possibilidade de dar um curso e eu vou enganar esse dinheiro que eu vou aplicar de uma forma boa, ou de uma certa forma, às vezes até eu preciso, mas é um curso. Eu não neguei ajuda. o É que um eu, conhecimento a mais, o que eu ia é um bônus. o que eu ia As comentar pessoas com têm que saber vocês, separar as coisas. então, o que eu ia comentar com vocês é assim, da questão, nós estamos conversando da Carta Magna, né? Esse fim de semana teve uma reunião na família e um dos meus tios chegou para mim e falou, então, na casa onde você vai? Então eu falei, olha, lá nada é cobrado. Ele falou, nossa, diferente, porque os lugares que eu vou, eles cobram para você entrar. É Ó, isso, eu não pra- concordo. aí nós estamos começando a entrar num outro aspecto. É, Então, para você assistir a gira, é cobrado, não. né? Então, eu acho que é aí que vem a questão de, meu, peraí, você está assistindo a gira. Tá acontecendo alguma coisa diferente. Bom, alguma coisa diferente, porque o grande ponto é como é que uma religião pode cobrar a entrada da pessoa, a entrada, para assistir o culto. Eu amo, mas aí eu já tenho duas coisas diferentes. A casa que eu vou, você sabe quem paga? A luz, quem paga são os médios. É, Eu a minha pago, também. a minha A minha irmã também. paga, o meu irmão paga, e a A pessoa gente que vai, ela vai de graça. Ela chega lá, ela vai receber o que ela precisa, ela não É tem que isso. pagar nada. Que Sim, eu acho Isso é que. lógico. Umbanda. Agora, tem Então, gente que acha que as coisas lá caem do céu. O cara acha assim, isso aqui, ninguém, a luz veio de graça, porque a Umbanda, ela ainda não é isenta de impostos, igual acontece com outras religiões. Depende. Mas assim, pelo menos na minha casa a gente não conseguiu. Só que assim, nós pagamos. Agora, tem um conhecido meu, eu conheço ele já tem 9 anos. Eu nunca fui na casa dele, porque ele é um bandista, ele me convida, sempre tem algum imprevisto. Eu conversando com ele ontem, na verdade, eu perguntei para ele, e a festa de Cosme aí, como é que foi? Ele falou, não teve. Eu falei, por quê? Foi porque a gente não recebeu doação suficiente. Aí eu perguntei, mas como é que funciona na sua casa? Eu nunca tinha perguntado isso para ele. É uma pessoa que eu gosto muito. Ele falou assim, olha, a nossa casa trabalha 100% de doação. E a casa dele tá, eu conheço ele há 9 anos. Ele já tá lá faz uns 11. Então, já tá lá há uns 20 anos que ele tá nessa casa. É uma casa muito antiga lá em São José dos Campos. E eles só vivem de doação. E funciona. Cara, eu fiquei tão feliz. Ele não cobra atendimento. E, cara, se tem doação e a casa tá esse tempo todo funcionando, sinal que eles estão fazendo um serviço muito bem feito lá. Ah, com certeza. Então, assim, isso para mim, esse contexto é Umbanda. Os médiums, eles vão de coração, eles dão tudo. A presença, a concentração, a perseverança e ainda ajudam financeiramente porque eles querem que aquilo aconteça, eles querem ver aquilo realmente virar uma verdade, né? Então, se você vai numa casa e te cobram para você entrar, para você passar com guia, olha, no meu ponto de vista, sai correndo de lá, você não está no lugar certo. Concordo com você, né? Só Eu que não aí gosto. a gente tem Eu que não. diferenciar o que é trabalho, o que é gira de umbanda, do que é curso. Curso é uma coisa, gira Curso é é outra. diferente. Cara, concordo 100%. Curso não é gira, curso não atendimento mediúnico, curso é outra coisa. Curso é curso. Vou dar um exemplo para vocês. O Ramon ministra um curso online de apometria. O Ramon estuda apometria há anos, tá? Ele dedica o tempo dele para montar esse curso. Esse curso tem que ser cobrado. Esse curso não tem que ser gratuito. Até porque, eu vou falar outra coisa, as pessoas não dão valor naquilo que é gratuito. Se você montar um curso de erva gratuito no seu terreiro, não vai ninguém. Se você Essa é a cobrar verdade. R$ 20
por pessoa, dá lá 30 pessoas. Entende? As pessoas, infelizmente, o brasileiro ele não dá valor naquilo que não é pago. Infelizmente, é assim. Então, você está saindo num dia diferente do dia de trabalho, você tem combustível, você está perdendo seu tempo, você estudou, você programou, você montou um curso. O meu material de ervas, eu levei 2 anos montando, pesquisando e tal. Então, se eu for, por exemplo, dar um curso de ervas e cobrar, eu estou cobrando isso. Entende? Eu não estou cobrando atendimento espiritual, estou cobrando o tempo que eu passei na frente do computador, na frente de livro, lendo, fazendo anotação, tomando banho. Porque eu tomei banho, eu não sou daqueles médiums que, eu vou receitar aqui um banho de descarrego para você, mas eu nunca tomei um banho de descarrego com erva. Eu já botei 3 ervas de descarga lá, erva quente, pinhão roxo, quebra-demanda e guiné um dia e botei na cabeça esse banho. Eu fiquei 2 dias tonto. Eu passei por isso. Então, a cobrança do curso é isso, gente, entende? Não é uma questão de que vive da religião, não. Viver da religião é isso que o X e o Ramon falaram, é o cara cobrar o atendimento espiritual, aí ele está vivendo da religião. Se ele está cobrando o curso, ele está apenas cobrando o tempo dele, o estudo dele, aquilo que ele fez para montar o curso, só isso. Vamos diferenciar isso. E o umbandista tem que parar de apontar o dedo para o outro e falar as coisas, porque toda essa intolerância religiosa que vem para a Umbanda hoje, ela vem como consequência dos próprios umbandistas que apontam o dedo pro irmão de fé que pratica uma Umbanda um pouco diferente da sua e fica metendo a boca, que aquilo ali não é Umbanda, aquilo ali não sei o que. Nós estávamos falando, né, das entregas, e o Xisto disse, eu faço entrega no nosso terreiro e tal, só material. Mas se o Xisto quisesse, como sacerdote de Umbanda, falar assim, eu vou colocar aqui a farofa de Exu, e daqui 3 dias eu vou levantar e vou pôr essa farofa no lixo, perfeito. Porque simplesmente 3 dias depois não tem mais nada acontecendo. Ramon falou, mexeu no duplo etérico, mexeu na parte energética, na parte espiritual, daquilo que você fez da oferenda. Acabou a oferenda, acabou. Aquilo é farofa, pimenta, entende? Com bebida. Aquilo é matéria inerte. Matéria inerte. Matéria inerte. Não é nada, não serve para mais Não é mais nada. Então a gente pode colocar no lugar correto, né? Dar o devido fim para aquilo e não poluir a natureza, né? O que eu acho é o seguinte, por exemplo, eu faço padê de Exu, eu pego o padê de Exu, vou lá, cavo um buraquinho, ponho o padê de Exu lá, só o padê, entendeu? Porque a farinha, a natureza vai corroer, daqui a pouco vem 2, 3 minhocas, começa a mexer ali, você entendeu? Vira adubo. Agora, feio é o que aconteceu com o Jorge Scritor essa semana e com a Mariana, a Mari lá da loja Sol de Aruanda, aí em São Paulo, né? Que largaram lá uma macumba muito da mal feita na esquina da loja dela. O que ela fez? Ela foi lá, pegou o alguidar, botou no saco de lixo, ela e o Jorge. Macumba mal feita que eu digo é o seguinte, se você é do candomblé, a gente entendeu. Se você é do candomblé, meu amigo, você sabe o que é menga. E menga não se coloca no saquinho, porque Exu não vai abrir o saquinho para tirar a menga. Tá? Isso daí eu sei, eu conheço, eu sei como fazer, né? Aí o cara vai lá, coloca lá meio quilo de farinha dentro do alguidar, 4, 5 pimenta e osso de galinha e acha que tá agradando o Exu. Aí ele vai lá e coloca lá, colocou na esquina da loja da mulher. Aí a mulher tem todo o direito, ela paga IPTU. Ela tem todo o direito de ir lá e recolher aquilo. Ela foi lá, botou no saco, tal, não sei o que, jogou fora, botou na lixeira. Aí você começa a ver os comentários, ela gravou isso. Aí você começa a ver os comentários do vídeo. Um monte de gente desocupada falando, você não tem o que fazer, você não respeita a religião, você é isso, você é aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu amigo, quem não respeita a religião é o desavisado que me largou uma macumba mal feita na esquina dos outros. Exatamente. Esse cara não respeita a religião. Você sabe por quê? Porque ele tá dando língua pros outros falar da gente. Você entendeu? E o dia que eu abrir a porta da minha casa e eu encontrar uma macumba na porta da minha casa, eu pago IPTU daquela calçada. Eu tenho direito de recolher aquilo.
o Exu que tá ali, a entidade qualquer que tá ali, que me dê licença. Que me desculpe, mas na minha calçada você não vai comer farofa não, meu amigo. Você quer comer farofa, você vai lá na casa de quem te deu essa farofa. Eu não tenho nada a ver com isso. O Xisto, é o tal negócio. Responsabilidade, cara. É Responsabilidade, obrigação. Bom, falta de respeito. Xisto, eu vou só citar um outro tópico aqui. Se tem dois pontos que a gente passou por quase todos que deram polêmica na carta. O restante, eu acho que quase todo mundo aceitou. Eu gostei do tópico 4. Então, não, cara, a carta é maravilhosa. Minha ponto de vista. Eu vou falar do quinto tópico e depois eu vou citar mais um aqui, que é um outro que deu um pouquinho de bafafá, que é o oitavo, tá? O quinto tópico, ele fala sobre a abertura da Umbanda, quando que foi fundada, né, pelo Zé Fernandinho de Moraes, em 15 de novembro de 1908, em São Gonçalo, blá, 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 e ele cita aqui o juramento da Umbanda, né, que diz, com os espíritos evoluídos e adiantados aprenderemos, aos atrasados ensinaremos e a nenhum negaremos uma oportunidade de comunicação. Isso aqui eu acho que todo mundo concorda. O ponto foi que o que causou um pouco de intriga foi o seguinte: o espírito denominado Caboclo das Sete Cruzilhadas, incorporado na Ébora, data que reconhecemos como sendo o nascimento da Umbanda. A gente sabe que não são todas as vertentes que acreditam que a Umbanda nasceu em 1908. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eles defendem que começou antes. Deixa eu te perguntar uma Pode coisa. falar. A Umbanda, culto que nós conhecemos hoje, ela vem de quando? A partir de que momento que existe a Umbanda? Tá, a minha opinião, tá? Novembro de 1908. Perfeito, eu concordo. Eu não estou discordando, eu estou colocando que eu vi. O movimento astral de Umbanda, esse. Isso. É muito mais antigo. Muito antes, exatamente, perfeito. Mas na matéria, tá quando? Existe a data, é 15 de novembro de 1908. Discutir isso é dar murro em ponta de faca. Isso é um entendimento distorcido. É mesmo que quer inventar a roda, que quer ser melhor, mas a Umbanda veio lá da porque a minha Umbanda, isso aqui, não sei o que, não. Me desculpem, a Umbanda é uma religião brasileira fundada em 15 de novembro de 1908 por Zé Fernandinho de Moraes através da manifestação do espírito caboclo das Sete Encruzilhadas. Isso é ponto, isso não se discute. E olha, eu concordo. Eu gosto de Umbanda esotérica. Agora, você dizer que o movimento espiritual existe do outro lado a partir de 1908 é um erro. Isso, exatamente. É que assim, é por isso que eu tô falando, é aquele ponto de novo que o Ramon colocou. Entendimento distorcido, ele causa problema. Mas eu posso falar um negócio rapidinho? Pode, vamos lá. As pessoas, aqui é assim, eu concordo com o que o Michel acabou de falar. Isso daí é ponto pacífico. Umbanda na Terra surgiu em 1908 com Zé de Moraes. Bom, se você não concorda, tudo bem. Se você acha que a Umbanda veio lá da Lemúria, da Atlântida e não sei o que, que o que nós fazemos hoje é uma nova versão daquele culto da Lemúria e da Atlântida, tudo bem. Só que essa nova versão desse culto que era feito na Lemúria e na Atlântida nasceu em 1908. Sem discutir. Entendeu? Não tem como discutir. Então todo mundo que tenta discutir ou datar o nascimento da Umbanda vai cair em 15 de novembro de 1908. Mas sabe o que acontece, X? Não é nem isso. É que às vezes vai lá. Só levantar uma introduçãozinha aqui. Em 1888, 1889, que foi um ano depois da abolição da escravatura, em Belém do Pará, Caboclo Urubatão tentou anunciar a Umbanda lá. Aí ele foi morto, o médium que manifestava o Caboclo Urubatão foi morto pelos católicos lá. Você entendeu? Aí aqui no interior de São Paulo, um pouco depois, Caboclo Pena Branca também tentou. Não conseguiu também, foi suprimido pelos kardecistas. Aí vem em 1908, no Rio de Janeiro, por que o Zélio conseguiu anunciar Umbanda? Simplesmente porque já existia macumba carioca, já existia o candomblé carioca, já existia toda uma gama de culto afro-indígena brasileiro no local, que assim, o cara tá fundando uma religião ali,
que tem preto, tem índio, e qual que é o problema? O carioca estava mais aberto para aquilo, diferente do paraense, diferente do paulista, que na época não tinha o entendimento. Mas o carioca naquela época era um povo mais aberto, um povo mais criativo, um povo que aceitava a diversidade de outra forma. Então, você também tem que respeitar o contexto histórico, né? Então, eu acredito nisso, né? Eu tenho fé nisso. Eu concordo, Que as coisas acontecem no momento e no local que tem que acontecer. Não, Entendeu? mas sabe o que acontece? Às vezes o cara lê da Mata Silva, eu gosto, cara, eu sou fãzaço da Mata, eu Também gosto. gosto. Só que é o seguinte, aí ele entende o fundamento da palavra Umbanda, aquela coisa tudo que ele coloca, e a pessoa tem um entendimento errado. Então, assim, é isso que eu queria trazer e vocês colocaram de uma maneira maravilhosa. Cara, a Umbanda, ela foi formalizada, oficializada, ela nasceu como religião em 1908. Isso é indiscutível. Agora, sim, os guias já tiveram outras manifestações, o movimento espiritual, cara, também é outra coisa discutível. Isso vem muito antes, já vem vindo, e isso Incorporação não é invenção da não é Umbanda. invenção da Umbanda, né? Então, isso aí é uma coisa que é difícil, às vezes, muitas vezes não entende. É que, infelizmente, o pessoal é muito de modismo. Então, é aquela coisa de falar, não, a minha Umbanda é a certa. É E a aí antiga. começa toda a discussão. Nós temos 4 vertentes ou 3 vertentes de Umbanda trabalhando em conjunto, porque, na realidade, a gente sabe que é uma só. No outro lado, as entidades trabalham em conjunto. Se você tem um grupo que só as entidades só trabalham para você, começa a se questionar se isso aí não é obsessor. E outra coisa, não existe guerra lá em cima, né? As guerras a gente faz aqui embaixo. A gente sabe que a Aruanda é uma filosofia, é um trabalho. Inclusive, quando eu acho a coisa mais bonita, o final dela, que é simplesmente a Umbanda será sempre uma casa de portas abertas para todos. Não importa que religião. Eu já vivi situações de uma freira entrar na casa onde eu trabalho, porque tinham feito um trabalho de magia negra tão grande naquela senhora, e ela foi lá porque ela estava desesperada, e ela foi a coisa mais linda que aconteceu. Foi feito um trabalho muito bonito, e é óbvio, tem coisa kármica, tem movimento, mas nunca numa casa de Umbanda alguém vai falar, não, você não pode entrar porque você segue tal filosofia. Isso não existe. Isso é absurdo, né? E eu acho que isso é o que nos move. Ô, Ramon, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Xisto, para os três. Para você. No juramento da Umbanda aqui, com os espíritos evoluídos e adiantados aprenderemos, os atrasados ensinaremos, e a nenhum negaremos a oportunidade de comunicação. Na verdade, Miller, isso aqui não é o juramento da Umbanda, isso aqui faz parte da anunciação da Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas. O juramento da Umbanda é outra coisa, é de Ronaldo Linares, tá? Isso aqui é o seguinte, quando ele se manifestou, ele estava discutindo com o senhor José de Souza, que era presidente da Federação Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro, e ele pegou e falou assim, vocês, homens preconceituosos, levam a separação, né, a discriminação dos espíritos para além túmulo, e Deus nivelou todo homem, toda mulher, todo espírito com a morte. Quando todos morrem, todos se tornam iguais perante Deus. E vocês, homens preconceituosos, levam isso para além de lá. Então, quando ele anuncia, ele fala assim, a Umbanda é uma religião cristã, tá? É isso que ele diz, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que segue o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo, e com os espíritos que sabem mais nós iremos aprender, iremos ensinar os que sabem menos, e a todos daremos oportunidade de manifestação. É isso que ele fala. Isso não é o juramento da Umbanda em si, tá, Miller? Uma citação lá que ele fez. Então, mas a dúvida é a seguinte, nenhum negaremos uma oportunidade de comunicação. Eu já vi comentários de outros umbandistas o seguinte, eu fui na casa tal, e aí durante a gira, um médico incorporou um egum, e aí deu maior trabalho, teve que
comprometeu a gira, teve que parar para resolver e tal. Bom, se falou o termo Egum, não é Umbanda, já começa por aí. Então, só que assim, vamos entender assim, a terminologia está um problema, mas a pessoa citou que um espírito menos evoluído acabou durante a gira se manifestando em alguém. Não caberia nesse ponto, tipo assim, não vai negar, o propósito é negar a comunicação para ninguém. De alguma forma, aquilo devia ser tratado, certo? Miller, o que eu vejo é uma coisa extremamente simples. Tá. A gente trabalha com todos os níveis de seres, e existem seres que são extremamente complicados, mas eles também precisam ser ajudados. Independente, assim, Deus sabe mais do que qualquer um, né? Se um determinado ser vem na tua casa e você precisa fazer um trabalho com ele, você não vai dizer, não vou trabalhar com ele porque ele é complicado. Sim. Então, de uma forma aberta, nós somos instrumentos do universo de Deus para ajudar. E aí o que acontece? Infelizmente, nem toda casa tem equilíbrio suficiente, porque nós estamos falando de equilíbrio. Isso. A sustentação da casa, o processo. A Umbanda é muito mais do que um médium. A Umbanda, a gira ela é feita com um grupo de médiums que tem que estar muito bem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, para poder trabalhar até onde a gente tem que trabalhar. Eu já vi em casas que eu cheguei e realmente aconteceu isso que você acabou de falar. Incorporou uma pessoa, um ser com grandes problemas e 4 ou 5 médios foram junto, né? Mas você vai falar, não, Umbanda é o problema? Então, não, Umbanda não é o problema. E a casa não é menos preparada por conta disso. Na verdade, é um mérito. Se ela teve a oportunidade de trabalhar com aquele ser, foi porque, de uma certa forma, ela tinha alguma autorização para aquilo. E tem mais, né? E às vezes ela está sendo testada, né? O problema é esse. Perfeito. Então, o objetivo então é o seguinte, acho que a mensagem final é que não julgue. Né? Se você vê uma coisa dessa, não julgue, porque isso faz parte do cunho bandista. Eu tenho uma posição seguinte, eu xisto, médium xisto. Eu não gosto de dar passagem espírito sofredor. Eu não gosto. Eu não gosto de fazer o famoso transporte. Michel sabe disso, é meu amigo há 16 anos. Eu não gosto. Agora, entre eu não gostar e eu não fazer, são duas coisas totalmente diferentes. Você entendeu? Então, assim, você precisa fazer, você precisa dar auxílio ao espírito sofredor? Ok. Agora, fazer disso um mimetismo, né? Porque todo trabalho eu vou fazer o transporte aqui porque eu gosto. Não. Você não tem que fazer aquilo que você gosta, você tem que fazer aquilo que precisa. Concordo. Por quê? Porque, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com preto velho. Eu adoro trabalhar com preto velho. Agora, porque eu gosto de trabalhar com preto velho, toda gíria eu vou trabalhar com preto velho. E o caboclo? E a criança? E o Exu? A pombogira? Você entendeu? É a mesma coisa que o cara que é um médium de sexo masculino falar, não, eu não incorporo pombogira porque eu não gosto. Então, meu amigo, se você não gosta da pombogira que se manifesta em você, vai procurar outra religião onde ela não precisa se manifestar. Agora, a partir do momento que você tem uma entidade atua sobre você e você não dá passividade a ela porque você não gosta, aí tem alguma coisa errada com você. Mas é porque eu sou homem, eu trabalho com uma preta velha e eu acho estranho o homem incorporar a entidade do sexo feminino. É realmente estranho um médium não dar passividade para a entidade que atua sobre ele. Isso é estranho. Se a entidade é do sexo masculino ou do sexo feminino, isso é um outro problema. Você não está ali dentro do terreiro de Umbanda para provar sua masculinidade para ninguém. Você está ali para trabalhar. Se a entidade é masculina ou feminina, é outra questão. O preconceito está nos olhos de quem vê na cabeça dos outros. Agora, se o médium que é o médium já chega na casa de oração, ou no terreiro, ou na tenda, ou sei lá, já com preconceito, ele não vai trabalhar com entidade de luz, ele vai trabalhar com preconceituosos também. Porque você é semelhante atrai semelhante. Se eu sou preconceituoso,
eu vou atrair para perto de mim gente preconceituosa. Por consequência, eu vou atrair espíritos preconceituosos também. É isso aí. Gente, deixa eu perfeito. falar uma coisa. Vamos tocando Vamos no lá. trabalho, tá? Você quer falar do item 5, né? Do item 8, né, Miller? Isso, Vamos falar são do os mais item 8 polêmicos. e vamos fazer as considerações, porque nós já estamos com quase 1 hora de programa gravado, ok? Beleza, tranquilo. Antes do item 8, eu vou citar o 14º, justificando o que o Ramon falou. A Umbanda sempre será uma casa de portas abertas para todos. Então, Ramon, o caso da freira, eu acho que já está respondido. É indiscutível. E outros casos Brasil afora. Exatamente. Aí, assim, o 8º, ele cita, foi um item que eu vi bastante comentário, então eu acho válido. Ele diz que, assim, a Umbanda tem liturgia e ritos próprios, observação, próprios, que são derivados da diversidade de raças e culturas que a fundamentam. Então, assim, se a sua casa tem um rito diferente da outra, não quer dizer que você está mais certo ou mais errado. Então, por favor, não julguem. Né? O seu fundamento é diferente, provavelmente você vem de uma diversidade diferente, derivado de uma linha diferente, está tudo escrito aqui. Então, o item 8 não está errado para você nem para o seu irmão da casa ao lado. Então, não usem isso para falar, olha, a sua casa não é válida porque então, não são. E ele cita alguns exemplos. Não quer dizer que todas as casas precisam seguir essa linha. A preparação e formação mediúnica e sacerdotal. A gente sabe que tem casas que não desenvolvem sacerdotes. É uma característica, não está certo nem errado. O batismo, a gente sabe que tem casas que não efetuam batismo. Também não está certo nem errado. O casamento e ritos fúnebres. Então, esse é um ponto que eu vi muita gente falando, a carta obriga isso, a carta... Não, gente, não tem nada de obrigação aqui, é totalmente sugestivo e ela deixa aberto a outros tipos de ritos e justifica que são diferentes devido às suas frentes, às suas derivações e às culturas que a fundamentam aquela casa. Tá? Então, assim, é um ponto que eu achei importante, que eu vi que deu muito bafafá. Então, se vocês quiserem comentar. Não, eu só acho o seguinte, se você é um bandista e vai casar na igreja católica, meu amigo, para mim já não é mais um bandista. Se você é um bandista e vai batizar teu filho na igreja católica, então qual que é o intuito de você ir no terreiro de Umbanda? Né? Se você é um bandista e no seu funeral você vai ao padre rezar o seu funeral, é sinal que você passou uma vida inteira ao lado de um sacerdote em quem você não confiou, nem para morrer. Então, eu acho o seguinte, é que assim, gente, eu sou muito radical nesse aspecto, porque eu sou de berço umbandista, você entendeu? Então assim, eu nasci na Umbanda, fui criado na Umbanda, fui batizado na Umbanda, eu vou casar na Umbanda, eu vou morrer na Umbanda. Então, para mim, eu acho engraçado, né, fulano, médium que tá do meu lado na corrente, falar assim, eu vou casar, pô, legal, já falou com o pai de santo, não, eu vou casar na igreja. Meu Deus! O que é de errado? Entendeu? Não, mas às vezes, isso é uma questão de familiar, né? Porque assim, nesse caso, a esposa às vezes é católica e o cara, ele não faz questão que seja, né? Eu vou dizer eu quero comentar também, e a minha opinião ela é bem diversa da do Xisto. Mas você tem que deixar seu filho também ser livre, porque é o seguinte, eu vou batizar meu filho só na Umbanda. Beleza, é um direito seu. Só que se seu filho não for batizado na igreja católica, um dia ele se apaixonar por uma mulher católica e quiser casar na igreja por uma questão de sociedade, por uma questão cultural e de família, por não ser batizado na igreja, ele não casa. Então a ideia não é bem essa de ou você faz tudo na Umbanda ou você não faz. A minha posição é completamente diferente da do Xisto. Eu entendo e respeito a posição dele, mas eu... Michel, Xisto. Vamos ver o Ramon, gente. Peraí, fala aí, Ramon. Eu vou contar para vocês uma coisa extremamente triste que aconteceu há 2 semanas atrás aqui. Extremamente triste e bate com isso que vocês estão falando. Uma amiga minha, 43 anos, teve um ataque cardíaco fulminante, tá? E desencarnou 2 semanas atrás. Ela é umbandista, mas o resto da família não é. Né? E então eles fizeram o proforme, né? Eles fizeram o que manda o figurino, porque a gente faz todo o procedimento, né? Só que tem
E aí eu acho que a gente tem que seguir os exemplos. A nossa dirigente, foi ela que fez todo o processo com a menina, teve que vestir ela e coisa do gênero, porque a família não conseguiu. E ela fez todos os ritos que tem que ser feitos. Inclusive, eu mesmo fui requisitado 3 noites para ajudar a menina, porque ela desencarnou e ela ficou meio desesperada do outro lado porque ela tinha uma filha. Então a gente tem que entender assim. A nível de Umbanda, a gente fez tudo o que a gente podia por ela e ela sabe que a gente fez. Inclusive teve uma gira específica para isso. Só que assim, infelizmente a gente vive na Terra, né? E as pessoas, a família dela não sabia. A mãe sabia, mas o resto da família não sabia. E para não criar um conflito maior, foi feitos os ritos normais. Foi Né? velado na Igreja Católica. Agora, no que se diz respeito à nossa parte, e aí começa. Às vezes nós temos que ser umbandistas e não falarmos que somos umbandistas, porque a pessoa que está na nossa frente não vai aceitar. Ramon, esse ponto. Bom, posso comentar? Não, pode. É que eu estou só contando uma coisa que é real, né? A menina era umbandista. E não podia falar. Eu entendi essa circunstância. Cara, ó, eu concordo com tudo, menos um ponto. Cara, eu não minto. A minha família inteira, dos dois lados da minha esposa e mim, são católicos. Quando meu filho nasceu, meus pais pediram que eu batizasse na Igreja Católica. Eu não faço questão, porque para mim eu acho que o ato do batismo é um só. Aí eu sei, existem os fundamentos humanistas, etc. E eu queria batizar nos dois lugares. Eu falei, bom, não tem problema. E aí fica a linha do Michel, fica a escolha particular dele. O que eu não queria é impedi-lo no futuro, caso ele queira ir para a religião católica, isso não me incomoda. É uma opinião, é uma escolha pessoal dele, não é uma escolha minha. É claro que ele vai na gira, meus 2 filhos vão comigo nas giras, participam de tudo. O meu filho pede para ir na gira, o maior, mais velho, mas eu fiz que eu queria batizar na Igreja Católica. Agora, o que eu não fiz foi mentir. Eu cheguei no padre e falei, padre, sou um bandista e quero batizar meu filho porque meu pai e a minha mãe fazem questão. E o padre não deixou batizar. Deu maior rolo, entrou bispo na parada, deu maior briga, cara. Nossa, se eu contar, vou ficar um programa inteiro contando a briga que teve. Pra falar da briga. Mas eu não, cara, eu não menti. Aí eu fiz a minha parte. Assim, eu fui lá, eu também não confrontei, não briguei, eu só coloquei, olha, a minha família é católica, eles fazem muita questão e disseram que se caso não devo, eles vão na casa de Umbanda que eu vou, inclusive foram, o batismo do meu filho foi muito bonito, a minha família estava lá, família que eu digo, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, minha esposa e meus filhos. Eu não convidei meus tios, porque não convidei as pessoas mais velhas da família, porque no meu ponto de vista é um afrontamento ao que eles acreditam. Eu fui vago e comentei, olha, vai ter o batismo, se vocês quiserem ir, ponto, não falei mais nada. Porque nem se manifestaram, porque nem queria saber onde era. Então, provavelmente, eles se deduziram que seria no templo humano, na casa humana. Mas aí eu acho que é muito pessoal, né? Eu casei na Igreja Católica porque a minha avó, ela sempre foi católica e ela estava muito doente. Ela pediu ela queria me ver casando, entrando na igreja. Eu já estava morando junto, já estava casado por mim há muito tempo. Aí eu fiz o casamento na igreja porque foi um sonho que a minha avó teve, né? Então, assim, eu acho que essa é uma, eu não julgo, tá? Eu entendo, eu respeito, mas eu não julgo. E se eu morrer, pode me velar onde quiser, porque eu já morri, aí não faz mais diferença. Aí eu já. E acho que é isso aí, gente. É questão Vamos disso, fechar? não. Velar onde velar, não. O rito fúnebre é algo importante, viu, Mira? Não, Você, como eu médico tô budista, vai passar por iniciações, afirmações, alguns processos que vão fixar o seu espírito na sua matéria para te dar condição de trabalhar. E o ato fúnebre, quando realizado corretamente por uma pessoa que tem a cobertura astral para isso, ele serve para desfazer esses laços, entende? Ele facilita o desligamento do teu corpo espiritual com o seu corpo físico, então ele é importante. Finalizando o nosso programa de hoje foi bom, foi tranquilo, foi ótimo. Gostaria de agradecer aos meus irmãos Miller, Ramon e Xisto por estarem presentes aqui. Gostaria de agradecer a Deus
presente maravilhoso que é a nossa vida. Gostaria de agradecer a Mãe Natureza por esse presente maravilhoso que é o nosso planeta, né? A gente tem a oportunidade de acordar, ver pássaros, flores, folhas, toda a vida sagrada da Mãe Natureza nos abençoando, um céu azul maravilhoso aqui em Campo Grande. Só tenho a agradecer, agradeço ao irmão que está nos ouvindo. Fica aqui um convite para vocês, curtam nossa página Luz de Umbanda no Facebook, nosso blog luzdeumbanda.com, entrem no nosso grupo Umbanda Brasil, contribuam conosco, deem a sua sugestão sobre o nosso programa. Fica aqui um axé luminoso, que a paz do Criador esteja com todos vocês e até o próximo programa. Valeu! Vou seguir na sequência aqui com os agradecimentos, Michel. Primeiramente aí agradecer a todos meus irmãos aí, o Ramon, o Xisto, você, Michel, pela excelente, cara, essa oportunidade que a gente tem aqui de expressar nossas opiniões, de discutir os assuntos aí que são pertinentes à nossa religião. Acho que assim, é incomparável. Agradecer aos ouvintes que têm nos acompanhado. Eu confirmo aí a posição do Michel. Por favor, curtam nossa página no YouTube, nossa página no Facebook, né? Nos acompanhem nas redes sociais, comentem. Se alguma coisa não ficou bom, pode comentar. Seja o áudio que não está legal, seja o tema que não agradou, fiquem à vontade. O objetivo é que a gente aprenda com vocês também. Então, um axé muito grande a todos aí, um abraço a todos e é isso aí, até o próximo programa. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Miller, obrigado, Michel, obrigado, Xisto. Agradeço a Deus a oportunidade de a gente poder dividir luz, conhecimento, estudo e assim, pessoal, ser umbandista é mais do que palavras. Ser umbandista é você perceber que você pode ajudar o próximo, ajudar a quem precisa e poder estar à disposição do universo e, de quebra, a gente conseguir trabalhar os nossos processos, que quando você é médium, quando você trabalha de forma correta, você acelera muito o teu desenvolvimento e ajuda muitas das pessoas. E esse é o ponto mais importante. A Umbanda é servir, é poder ajudar o próximo, é poder estar trabalhando junto com esses amados mentores de orixás, aonde a gente pode fazer a diferença. Um beijo no coração de todos vocês, um ótimo domingo e até o próximo programa. É isso aí, pessoal. Mais um programa, graças a Deus. Os temas estão cada vez melhores, a gente está conseguindo tratar de cada vez melhor dos assuntos propostos. As minhas considerações são sobre a Carta Magna da Umbanda e sobre você, umbandista, que leu e não interpretou da maneira correta. Essa Carta Magna da Umbanda, ela não gera polêmica para ninguém. Sabe por quê? Porque ela não está tratando do seu terreiro. Ela está tratando de algo maior, de um todo. Então, assim, a Carta Magna da Umbanda, ela não está vindo para afrontar o teu dirigente, ela não está vindo para afrontar a tua casa de oração, ela não está vindo com o intuito de separações dentro da religião. Ela só é uma normatizadora de alguns tópicos que, se você olhar bem, todo terreiro tem. Se você olhar bem, todo terreiro tem 90% do que está aqui. Então, não vamos olhar para isso como algo a dividirmos, a nos dividir dentro da religião enquanto religiosos. Vamos olhar para a Carta Magna da Umbanda como mais uma forma de entender Umbanda, e não como uma forma única de entender Umbanda. A Carta Magna, digo mais uma vez, ela não trata de forma individualizada as vertentes e nem os terreiros. Ela trata de forma global. Então temos que ter um entendimento para que tudo isso seja elucidado e que não sejamos mais intermediadores de brigas, de discussões por causa de um documento que só veio para ajudar.
O meu nome é Xisto Júnior. Mais uma vez, foi um prazer enorme estar com vocês. Esperamos vocês para o próximo programa. Fiquem com Deus e até a próxima.